polpa de maracujá, sem água nenhuma. Vou bater bastante e passar na peneira. Se a sua peneira for grossa, vai umas pontinhas, você deixa que é interessante. Eu vou bater e já volto. Porque mesmo passando pela peneira ficou umas pontinhas do maracujá, não tem problema, nós vamos utilizar assim mesmo, tá bom? Aqui eu tenho 2 caixas de creme de leite e uma caixa de leite condensado. A gente vai bater todos os 3 juntos. Quando estiver batendo lá, vamos agregar chocolate branco nobre derretido, tá bom? Fechou? Temperatura ambiente, porque vai entrar um chocolate. Por mais que o chocolate vai entrar quente aqui, é um chocolate que não pode derreter muito, vai ficar muito quente, porque ele queima fácil, tá? Então, bati isso aqui. Eu já vou mostrar pra vocês aqui a textura do chocolate derretido, pera aí. Bom, o chocolate que vamos estar usando é esse aqui, essa marca, tá? Eu amo. E vamos estar usando 150 gramas de chocolate branco. Vamos ralar ele, ralar não, picar ele bem pequenininho, micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá bom? Então, galerinha, pra fatia, eu fiz uma outra receita, porque aqui é pra pote. Então, pra pote, a gente pode ter ele mais molhadinho, mais cremoso, né? E já pra fatia, a gente quer ele mais firme, né? Então, a receita é outra. Eu já gravei a fatia, mais pra frente eu posto ela aqui pra vocês, tá bom? E se a sua forma, o seu bol pra derreter aqui, sua vasilha pra derreter for de plástico, você não precisa picar tão pequenininho assim não, tá bom? É só corta pedaços grandes mesmo em 30 segundos. É porque esse aqui, ele esquenta muito o vidro. 30 em 30 segundos. 30, misturei, mais 30, misturei, derreteu, a gente volta. Essa aqui é a textura dele, tá vendo? Aqui você pode esperar gelar e rechear um bolo, claro, fazendo barreira, um bolo gelado. Ou próximo... gente, começando na cozinha pra fazer doce, ela fica pedindo. Ou a gente pode fazer o próximo passo que eu vou fazer agora. Vou esperar ele gelar um pouquinho e volto pro próximo processo, tá bom? Então, galerinha, como eu gosto dele um pouco mais ácido, eu coloquei mais um pouquinho de suco concentrado que eu tinha em casa e misturei. Mas se você não tiver o suco concentrado, pega lá mais, sei lá, meio maracujá, nem precisa bater, passa na peneira só para te dar mais acidez. Vai dependendo de cada gosto mesmo, do gosto mesmo, tá bom? Aqui eu tenho um chantilly que eu já coloquei na manga de confeitar, pra gente poder finalizar o nosso, que eu vou finalizar com chantilly, pra ficar suave. E esse restante aqui eu peguei 3 colheres bem cheias, coloquei no nosso recheio pra ficar assim bonitão. Lembrando que por esse chocolate e ser ácido, ele vai ficar mais firme depois do bolo gelado, tá bom? E a montagem é o seguinte, eu sempre corto esse pote, ele tem o fundo de um tamanho e a parte de cima de outro tamanho, né? Então eu corto os dois ao meio e depois, na hora da montagem, eu faço o seguinte, o pote que eu coloquei, o fundo, como esse que eu tô mostrando agora, quando for para fazer a parte de cima, eu coloco a tampa do outro parte de cima. Eu não sei se vocês conseguiram entender. Para cada pote ter um fundo e uma tampa, vocês têm que fazer essa... Mas enfim, gente, cada um com o seu jeito. Eu acho que tem vários vídeos no pote meu aqui no canal, são mais de 50. Então vocês conseguem ver, entender. Tem vídeo que eu falo com mais calma, com mais clareza, tá? Então, se você não entendeu nesse vídeo, vê outro vídeo. Eu não vou ficar explicando muito nesse vídeo, porque já tem. E porque eu sei que tem pessoas que pegam meu recheio e usam com a massa que ela tem costume, que não tem nada errado nisso, tá bom? A montagem eu sempre mostro aqui no canal. Eu pego um pouquinho do recheio, da cobertura e coloco no fundo. Isso é questão de gosto. Eu gosto. Porque quando você começa com a massa, fica aquele vazio não muito legal. Então, eu gosto de começar assim, tá bom? Feito isso, a gente vai colocar então as nossas massinhas. Mas acho que esse processo aqui eu não preciso ficar mais mostrando para vocês. Isso aqui é só, eu faço ali no fundinho, faço na lateral, faço no fundo um pouco. Pressiono o bico no fundo do pote para não ficar muito grosso, tá? O legal é você fazer essa montagem de sem começar com nada no fundo, sem recheio, sem nada, sem chantilly.
e o outro com. Você vai ver que fica muito mais bonito quando você começa colocando alguma coisinha no fundo, que seja cobertura ou que seja recheio, certo? Agora, vamos separar então, pegar o nosso kit da nossa massa. E aí, gente, é uma coisa minha. Para eu não me perder, eu pego todos os potes do fundo e coloco a parte do fundo para eu memorizar, do fundo, a parte do fundo da assadeira, tá? Depois, na parte da frente, eu vou usar todas as bandinhas, gente, todas as tampinhas que eu cortei a massa, certo? Porque aí eu vou colocar calda, recheio, e aí na hora que eu for terminar de montar, eu já sei que os do fundo, eu coloquei o fundo, então eu vou colocar da parte maior que eu cortei ao meio, eu vou colocar a tampa. E os da frente, que eu coloquei a tampa, eu vou colocar o fundo. Vocês conseguiram entender, né? E aí molhar. A calda que eu uso, ela tá aqui no canal, é uma calda que eu uso há muito, muito tempo, nunca tive problema. Tem gente que não usa porque fica cara, tem gente que não usa porque fala que fica enjoativo. A minha não fica enjoativo, tá? Inclusive, aqui no canal tem um vídeo dela. O que eu posso reforçar para vocês é que na medida do canal tá com 500 ml para uma caixa. Pode colocar 600 de água, tá bom? Água filtrada. E aí, é assim, eu preparo, quando eu tenho assim 2 tipos de bolo de pote para fazer, eu preparo a calda, a receita toda. Mas às vezes eu quero molhar um bolinho de 15, eu pego o meu leite condensado que tá na geladeira, uma caixa lá aberto, uso e faço só o potinho mesmo, que é aquele potinho que esse que eu tô usando aí, para molhar o bolo, tá? Eu só faço a receita que tá no canal toda quando eu tenho mais de 2 sabores de bolo para fazer, ou mais de 2 bolos para fazer, aí eu até penso se eu faço ou não, tá certo? E aí eu coloquei o recheio, dá pra vocês verem que ele tá um pouco líquido, cremoso. Mas aí depois que ele for pra geladeira descansar, ele vai ficar incrível. Infelizmente, gente, eu não vou ter como mostrar a textura dele lá no final, mas eu quero que vocês já consigam imaginar que fica incrível, né? Eu tô mostrando aí o que eu acabei de falar. Que já que na parte de trás eu coloquei o fundo, agora eu vou colocar a tampinha. E na parte da frente, que eu coloquei tampinha, eu vou colocar fundo. Assim fica balanceado, tá bom? O que eu tava falando mesmo? Infelizmente, ou felizmente, né? Eu não consegui degustar, porque eu vendi rápido esses sabores. Eu fiz à noite e fiquei pensando se eu colocar para vender ou não. Aí eu coloquei e acabou que no dia seguinte já não tinha, né? Eu vendi à noite e vendi no outro dia. E aquele negócio de ficar, depois eu como, e aí não comi, acabou. Agora, galerinha, molhar com a nossa calda. Gente, eu tô ultimamente tendo demorado de colocar receitas de bolo no pote por conta da correria das minhas vendas, tá? Eu quero deixar aqui claro para algumas de vocês que seguem o canal e que gostam do canal, que eu não sou uma YouTube que eu compro material e gravo para vocês, não. Eu sou uma doceira que eu faço para ganhar o meu dinheiro e aproveito e gravo para vocês. Então eu não tenho assim, eu vou no mercado, compro material para gravar vídeo. Não, gente, porque se eu fizer isso eu fico sem meu dinheirinho. E meu dinheirinho é suado, como o de vocês também, entendeu? Então é isso. Aí na hora da decoração, eu quero que vocês fiquem à vontade para pensar na decoração bem legal. Se for um pote que tem uma altura legal, aí trabalha todo o bico. Eu resolvi fazer esse modelinho que eu gostei mais. Que peguei um bico pitanga, né? E fiz todo esse trabalhinho. Depois eu peguei um pouquinho do nosso mousse, do nosso recheio, e coloquei no meio. E aí depois eu vim com a colher arrumando
E depois eu peguei e puxei ele pra dentro, fazendo tipo um modelinho, mesclando, que ficou bem bonitinho. Talvez no vídeo vocês não consigam ver, mas ficou bem fofinho depois de todos prontos, tá? Mas fica aí que você vai ver. Se tá gostando do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Eu tô com uma voz um pouco cansada nesse momento que eu tô gravando o áudio pra vocês, que eu tô gravando o terceiro, quarto já. E ainda, né, gente, gritando com criança, não briga, não pula, não faz isso. Então, eu quero pedir desculpa a vocês se a voz não estiver muito legal aí, tá certo? Então tá, gente, é esse modelinho. Aí no meio eu vou colocar um pouco de chocolate branco picado, que eu piquei na faca. Esse aqui é o resultado dos 9, porém agora eu vou terminar de montar o restante e volto para falar para vocês o rendimento total, tá certo? E aqui tá rendimento total 15 unidades e fiz outros modelinhos. Lembrando que o rendimento só foi possível porque a cobertura